da matéria ao espírito. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre determinismo e livre-arbítrio, novamente, só que agora no sentido de evolutivo. Eu queria enquadrar isso um pouco, diferenciar o que seria um determinismo inconsciente de um determinismo consciente. E esses dois do livre-arbítrio, né? Ou liberdade, melhor dizendo. Então, para isso, eu tenho um diagrama, também usei em outra live que eu apresentei, que exprime justamente esse pensamento. Então, o que acontece aqui? Vejam, o que seria esse determinismo que é sem consciência? O que a ciência conhece do mundo físico, né? A matéria inerte, ela segue esse determinismo, né? Você pega uma pedra, né, e solta ela, ela vai cair, ela vai estar sujeita ao campo gravitacional, vai estar sujeito à resistência do ar, talvez, atrito, tal. Então, todas as coisas que quem estuda, né, a parte física conhece, vão estar atuando sobre a pedra. Não só quando ela está caindo, mas também quando ela está parada, né, ao longo do tempo, ou pode sofrer erosão, desgaste, por aí vai, né? Então, a matéria inerte, ela existe o elemento espiritual, né, em forma de leis, né, atuando nela, e ela obedece isso de maneira férrea, né? Ela não tem liberdade de optar pelas coisas. Ela simplesmente, a matéria inerte, ela segue as leis, né? Ela sofre os efeitos das energias. Enquanto que um ser consciente, né, o espírito, ele atua num corpo material e através das energias faz com que a matéria caminhe, faça determinadas coisas, né? Então, você tem essa diferença entre matéria não viva e matéria viva, né? Não é matéria morta e matéria viva, é matéria não viva e matéria viva, né? Porque a matéria inerte não é morta, né, de passagem, mas é algo que não tem a característica, né, da liberdade dentro dela, na forma minimamente consciente. E, assim, o livre-arbítrio, né, eu diria que até seria a liberdade, melhor dizendo, porque o livre-arbítrio leva a um determinismo consciente já. Mas a gente pode falar em livre-arbítrio, né? É quando a gente faz as nossas escolhas. Tem numa EQM do canal Quem Somos Nós que uma senhora diferenciou livre escolha de livre-arbítrio. Ela diz que livre escolha é quando a gente faz, a gente tem a liberdade, a gente escolhe, só que a gente não escolhe de forma consciente, né? A gente escolhe errado, pega aquela bolinha errada dentro daquele saco. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E livre-arbítrio é quando a gente faz essa escolha, só que tem uma noção profunda das coisas, uma vivência. Então a gente chega em algo certo, algo que é bom para nós. Aqui eu não estou usando essa diferenciação, mas é uma maneira interessante também de ver as coisas. Mas assim, a gente pode dizer em liberdade, né? Quando a gente no plano humano, quando se desenvolve o nível de consciência racional, que a gente começa a perceber essa liberdade. Então a gente consegue escolher entre o bem e o mal. Só que o intelecto ele é muito orientado para a matéria, como explica muito bem Abdrushim em sua obra. Roden também fala sobre isso. O Bald constantemente toca nessa questão. E esse nível de consciência, ele consegue fazer muitas coisas, mas ele não é capaz de discernir, não é capaz de ver em profundidade. Ele é muito fechado dentro do seu âmbito. E
E aí, por isso a gente tem muitos erros, a gente avança por tentativas e erros. A gente chega numa forma melhor de convívio depois de muitas tentativas e erros. A própria ciência ela avança dessa forma. Ela é muito mais voltada para as estatísticas, para o passado, fica presa em um monte de correntes, né, de referências. Nada contra referências bibliográficas, mas ela se prende demais e ela tem poucos saltos intuitivos, né? Esses saltos de fé rumo a planos superiores. Inclusive, muitas pessoas confundem crença com fé, mas isso é outra história. Mas então o ser humano atual está nessa zona, tem uma liberdade de escolher e está experimentando isso. Mas é tudo muito incerto. O Mark Halevi fala sobre isso. O nosso mundo é um mundo de grande complexidade. Complexidade é ditado por umas multifurcações e você não sabe qual delas é a melhor para você, para o seu grupo, para o seu povo, para a humanidade como um todo. E então, não à toa o pensamento sistêmico, né, toda essa teoria sendo elaborada, ela vem ganhando muito destaque porque as pessoas inconscientemente percebem que o nosso mundo é complexo, o que se relaciona também com essa modernidade líquida do Bauman. Só que isso não é o ponto final. A tendência não é aumentar cada vez mais a complexidade, ou melhor, a gente aumentar ela mais e com isso ter que aumentar a racionalidade para resolvê-la. Senão a gente vai ficar doido. A gente precisa ver algo mais profundo na simplicidade do espírito para conseguir superar essa complexidade, essa caoticidade que a gente vê em nosso mundo e assim conseguir orientar tudo isso. Então, isso, de forma bem resumida, é a missão do ser humano nos próximos séculos e milênios. Então, depois de muito andar nesse sentido, a gente vai atingir a autodeterminação. Seremos criaturas autodeterminadas e não alodeterminadas, como diz Rodin. Algo que é alodeterminado é determinado por algo externo. Né? Nesse sentido, o ser humano atual ele é muito parecido com o minério. A gente age baseado na realidade objetiva, sensória, na forma mental da imensa maioria. Mesmo que a gente faça coisa muito mais sofisticada, né, do que um meteoro, né, um astro, a gente age baseado no princípio da alodeterminação. Quer dizer, você escolhe o que você vai fazer da sua vida, toda a sua trajetória, baseado em o que a maioria está falando, o que pagar mais, o que pode me dar mais gozo, mais segurança, né, material, o que pode me dar mais prestígio, baseado nessas coisas. O que vai ser menos desgastante, né, para mim, e por aí vai. A pessoa não se baseia em algo interior, né, uma voz interior que fala para ela, não, isso é o caminho para a realização. A pessoa não segue isso, raríssimas pessoas seguem isso. E o resultado, novamente, é o mundo que a gente vê por aí. Então, é preciso que a gente se torne autodeterminado. Quer dizer, eu vou fazer uma coisa partindo de uma decisão intuitiva. A voz do espírito, que é a intuição, vai ditar o caminho. E daí, todo o meu ser, o resto do meu ser, meus corpos abaixo, né, do espírito, vão estar andando, né, coordenados com essa meta. Então, isso é consequência, né? Então, às vezes, ser do contra é errado, mas, ao mesmo tempo, é certo. Se a pessoa se torna uma pessoa do contra porque isso é bonitinho, quer ser do contra, isso a pessoa está achando que a causa está no efeito, só que isso, na verdade, é um efeito.
Ela está agindo da superfície, pela superfície e vai permanecer na superfície. Agora, existem outras pessoas que são do contra, às vezes aparentemente muito parecida com um monte dos contrinhos que tem por aí, que na verdade são meros escravos desse sistema, só que ele é um do contra, que isso é uma consequência final de uma atitude interior. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque o que essa pessoa faz, o modo com que ela faz, é sustentado por uma profundidade, por uma força espiritual abissal. A pessoa tem várias camadas, né? No desenho Shrek, o Shrek fala isso para o burrinho uma hora, né? Nós somos seres que temos várias camadas, né? Provavelmente se referindo aqui, olha, essa feiura que você vê em mim é só uma camada, mas a gente tem coisas muito profundas aqui dentro, belíssimas. Muito mais belas que essas coisas humanas, né? Que são só casca. Então é como se nós fôssemos cebolas, né? A gente tem várias camadas. E as pessoas, infelizmente, passam vidas e vidas, existências inteiras só na camada superficial, naquela casca da cebola, sabe? Que se arranca, é fina, quebradiça, e a pessoa acha que isso é toda a vida, né? Inclusive aquilo nem serve de alimento, né? As pessoas se alimentam disso e ficam cuspindo toda hora, no fundo, e buscam outras novidades, outras ilusões, né? Poucos vão descascando a sua cebola e vendo qual é a profundidade, qual é a gênese de tudo isso. E isso é muito interessante, porque essa questão aqui tem a ver com isso. Uma pessoa que se torna autodeterminada é uma pessoa que é conscientemente de determinismo. Ela obedece os princípios universais piamente, mas ela se sente completamente livre ao fazer isso. Ela não se sente escrava. Ela se alinha à lei de Deus e se sente muito bem com isso, porque a sua natureza está alinhada com a natureza da lei que quer o melhor para a criatura. Então, existem, acho que na antroposofia, eles dizem que os anjos, né, os seres superiores, eles não têm liberdade para agir, né? E daí muitos pensam, poxa, mas é um ser tão elevado, tão mais poderoso, então ele deveria ser livre para fazer o que quiser, mas não. Eles seguem a lei. E a lei é simples, né? Quanto mais você vê em profundidade, mais você percebe e se encanta com a simplicidade da lei máxima que rege o nosso universo, através das várias leis derivadas nos vários planos atuantes, concomitantemente. Então você percebe que não existe, isso aí não é uma contradição, né? A gente não precisa chegar nos anjos. Você pode ver um profeta, né? Como eu já falei aqui, ou um ser muito eu vejo nos personagens, séries muito interessantes, né? Mesmo séries de detetives. Tem uma série muito boa espanhola que chama Victor Ross, sobre um detetive lá em Espanha no final do século XIX. Muito, muito interessante a história, muito, muito bem construído os personagens, as cenas. Então é um personagem que ele vai muito mais rápido, ele consegue resolver os crimes, né? Fazer as coisas, e ele usa, claro, de todo o ferramental intelectual, né? Do intelecto, da esperteza, né? Porque ele está atuando inclusive num mundo muito sujo, né? Muito, muito perigoso, pesado, mas ele tem alguma coisa a mais que o torna muito mais eficiente que os outros, né? Tanto que ele se torna uma referência, né? Ele consegue chegar nas coisas. E isso é justamente, né? Quem é mais intuitivo, né? Já tem uma boa dose e atua nesse mundo, a pessoa consegue, né? Ela fica menos tempo se desgastando em análise, ela já percebe com poucos elementos, ela já consegue tirar conclusões, né? A mesma coisa para os cientistas, né? Cientistas de verdade, né? Os gênios da humanidade, ou grandes artistas que trouxeram obras monumentais, são pessoas que já têm uma visão da coisa e passam isso
de uma maneira muito fiel, o mais fiel possível, né? E é isso que traz progresso para a humanidade. A pessoa não fica se desgastando tanto assim. E isso já é uma certa evidência do que seria essa autodeterminação. Quer dizer, uma pessoa que determina por ela mesma qual vai ser o caminho da sua vida. Ela que determinou qual vai ser o caminho da sua vida. Eu acho que um exemplo muito bonito disso, né, aqui dentre nós que moramos no Brasil, é o Eduardo Marinho, né? Eu estive assistindo ao último podcast dele, muito interessante, né? Mesmo que tenha pontos que ainda ele não enxergou mais profundamente, que envolve essa questão espiritual, eu acho que no conjunto, né, a vida dele é fantástica, né? Essa ousadia, essa determinação por buscar um sentido pela vida, né? Sacrificando várias coisas e não querendo desagradar a família, mas tendo que desagradar porque no mundo aqui, o mundo que era a sua escravidão, né? Que era a escravidão do espírito, então uma hora quem está orientado para o espírito vai ter que romper, mas é fantástico ver uma pessoa, o quanto a pessoa está disposta a se sacrificar em busca de um sentido pela vida, né? A gente não precisa se tornar mendigo necessariamente para fazer isso, né? Isso é a visão que eu tenho, né? Mas isso vai envolver sacrifícios, né? Mesmo em níveis financeiros, né? Mesmo que não seja reduzido a uma mendicância total, vai exigir sacrifício também nesse nível, né? Vão deixar de ser oferecidas oportunidades, certas pessoas não vão falar mais com você, vão te barrar, e às vezes pior ainda, né? Mas o importante é a pessoa ter atingido esse nível de consciência que já a torna autodeterminada. O que eu acho interessante, né, em pessoas desse tipo é que elas determinam a vida que elas vão levar. A trajetória delas, elas que vão ditar, não é os outros. Não são pessoas sugestionáveis, né? Elas consideram as coisas no meio até um ponto que isso ressoa com a intuição delas, né? Mas coisa que não está batendo bem lá no fundo, a pessoa não segue, né? A pessoa pode até tentar por um tempo fazer uma experiência, que o mundo não é igual, mas se a pessoa não sentir, em pouco tempo a pessoa sai, né? E nesse aspecto eu fiz muito disso na minha vida, né? Eu fiquei 2 anos e meio, eu trabalhei na indústria, segundo muitos, né? A indústria é referência aqui no Brasil, um emprego excelente, de acordo com muitos. Ouvi um senhor falar, isso é um emprego para a vida inteira. Mas eu já ouvia isso, eu já achava estranho, porque, poxa, aqui eu fico 10 horas por dia preso na frente de uma tela do computador. Mesmo que o trabalho seja interessante do ponto de vista de engenharia, a vida é só isso, é sempre as mesmas pessoas sendo limitadíssimo a liberdade de poder falar de assuntos diversos, porque se você começa a falar de outros assuntos, isso vai começar a fazer as pessoas entrarem em conflito com elas mesmas. Vai começar a gerar algo que é uma evolução, coisa que o nosso mundo tem pavor, né? As grandes instituições, né? Essas ditas instituições que estão à frente, né? Seja pública ou privada, elas sempre falam, né? Não que você tem liberdade, que a gente quer que progrida, tal, não só no nível profissional, mas pessoal, tal. Já até tem a calhordice de usar a palavra espírito, né? Aquilo que você desenvolva espiritualmente, você nem sabe o que é isso, né? Falam tudo isso, mas na prática não permite nada disso. Elas só querem que isso pareça que as pessoas estão evoluindo, mas no fundo todo mundo tem que ficar preso, né? Isso eu percebi muito rápido, né? Antes mesmo de entrar eu já percebia como era. E tudo o que foi acontecendo lá, muito, muito mais com outros do que comigo, que se desiludiram com várias coisas, foi só reforçando essa visão que eu tinha. E eu sempre procurei alguma coisa para destruir essa minha visão, para eu conseguir seguir o caminho do mundo, né? Isso é muito parecido com a trajetória do Marinho, né? Porque assim, não é possível que eu esteja tão certo assim, eu vejo tão profundamente. Como é que eu posso ser tão bom assim, né?
Então alguma coisa deve estar errada na minha visão. Então vamos buscar elemento do mundo que vá destruir essa minha visão para que eu possa começar a buscar alguma coisa do mundo e ficar seguindo esses caminhos. Mas não encontrei nada. Aliás, quanto mais eu expunha essa visão, né, para os outros, quanto mais debates tinham, quanto mais fuzilavam psiquicamente, mesmo espiritualmente, esse edifício que eu via como um edifício, uma catedral que apontava para o absoluto, mais isso se reforçava em mim. Né? Quanto mais cacetada recebia, mais crescia a coisa dentro de mim. Né? É que nem o bolo da vovó, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce, né? Então, as pessoas ficam assim. Às vezes, quando as pessoas atacam algo que é fantástico, essa coisa fantástica se torna mais bela, né? Bela, diga-se de passagem, a beleza interior, né? A beleza espiritual, não a beleza sensória. Às vezes a beleza espiritual reflete uma beleza sensória, só que não exatamente do modo como o mundo imagina, né? Isso também é outra coisa muito profunda que eu fui percebendo ao longo da minha vida. Explica certas coisas. Mas o que eu queria dizer aqui é que você tem... eu percebi muito rápido essas falácias, então eu busquei cumprir o meu destino quanto antes. Eu costumo dizer que eu tinha um karma de talvez 30, 40 anos para pagar no lugar, só que eu intensifiquei ele a tal ponto que em 2 anos e meio a coisa apenas foi cumprida. Né? Eu posso passar para o próximo nível, onde eu estou até hoje há mais de 8 anos. E onde eu estou parece que eu consigo, apesar de todos os pesares, né, apesar de nos últimos 2 anos eu também ter visto uma série de coisas absurdas, eu percebo que ainda assim eu consigo fazer muita coisa. Eu estou no melhor lugar que eu posso estar, eu acho, hoje em dia, para a minha vida. Se eu encontrar um lugar onde eu possa realizar mais o meu espírito, né? Aliás, me realizar, né, que eu sou o espírito, eu vou buscar isso sem medo. Né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa aceleração das experiências pode ser conseguida por qualquer pessoa. A gente vai ter que passar por certas coisas, né, devido à nossa carga passada, mas a gente pode intensificar essa experiência e coordenar da melhor forma possível, de tal modo que um sofrimento de 30 anos num cubículo fechado, possa se tornar um sofrimento de até 2 anos apenas, nesse mesmo lugar. E eu, pelo que eu percebo, eu fiz isso. Né? Eu vou intensificando essas experiências, buscando absorver o mais rápido possível e da melhor forma possível, de tal modo que eu já passe no próximo degrau. E daí eu vou galgando degraus espirituais cada vez mais rápido. E eu procuro repassar isso para o mundo, né? Que, como o Baude disse, a gente não pode só guardar isso para nós, como os orientais tanto difundem isso. Os orientais têm grandes verdades, né? Eles tocaram nesse absoluto, veem coisas profundíssimas, mas eu acho que o que torna eles incompleta em relação à cosmovisão de Baude, Oden, Abdrushim, Chardin, é justamente essa questão de não conseguir integrar esse dinamismo no mundo, né, tão próprio dos ocidentais, com essa visão profunda e bela interior que eles desenvolveram, os orientais. A gente precisa fundir esses dois e todos os outros pares de opostos para conseguir gerar esse ser integral, esse ser indestrutível, o super-homem do Baude, o ser evoluído, o justo, o gênio, o herói, o santo, o místico. Essa é a nossa tarefa, sua tarefa. Nós precisamos buscar isso, cada um a seu modo. Esse é o maior desafio da humanidade hoje em dia. E isso vai refletir no modo como as pessoas fazem suas 15 mil tipos de coisas, né? Então, assim, isso aqui pode ter uma vida muito diferente, né?
morar em outro país, outro clima, ter outra profissão, ter outro cotidiano, ter outra constituição física, uma religião tal, uma história totalmente diferente, mas essas questões, né, essa visão, une tudo isso. Se a gente tiver essa orientação, a gente vai conseguir irmanar essas diferenças muito grandes. A gente precisa perceber a presença do Maestro regindo todos os fenômenos conhecidos e ainda desconhecidos nessa grande dança universal rumo ao absoluto. E se isso não for percebido quanto antes, pior para nós. Então nós precisamos fazer esse esforço, né? E quando a gente se tornar autodeterminado, as coisas será fantástico tudo. Porque uma pessoa autodeterminada é uma pessoa muito agradável de ter perto, né? Conviver com ela, mesmo que por pouco tempo, né? É uma pessoa admirável, né? Inspiradora e que busca te libertar, de certa forma. E mesmo que pessoas não gostem muito dessa pessoa, elas têm um certo respeito. Uma pessoa que é autodeterminada, ela consegue ter respeito por parte de outras pessoas. Mesmo que a pessoa se veja como inimiga, a pessoa percebe que existe alguma coisa lá que ela não consegue violar. Existe alguma coisa que a impede de fazer um assalto final, né? E eu percebo que agindo, né, seguindo minha consciência, eu acabo tendo essa blindagem, né? Essa é a melhor blindagem que tem, né? Não está disponível no mercado. Os caras têm. Quando eu ia para São Paulo, passava perto daquelas lojas, blinde seu veículo, né? Até blindagem contra metralhadoras de grande calibre, né? Pobre blindagem, né? Não adianta o cara se blindar contra um monte de assassinos, sendo que o demônio, o pior dos assassinos, está dentro dele mesmo, né? Ele vive infernos interiores e ele se blinda contra o mundo exterior, que na verdade é um reflexo da sua pobreza interior e da pobreza interior de um monte de gente também, né? Diga-se de passagem. Pobre criatura presa numa gaiola toda blindada, com gozos que cada vez sendo maiores lhe trazem mais desespero. Pobre criatura, sempre que eu vejo um cara nesse carrão, vidro escuro, tal, blindado, vai lá na balada, tem 20 mulheres à disposição, tem 50 serviçais, tem mansão tal, eu fico pensando, nossa, como esse sujeito é pobre, é miserável. Talvez isso é o que o Victor Hugo tenha querido dizer lá no título do sua obra fantástica, Os Miseráveis, né? Não é o Jean Valjean que passou pela pobreza extrema, um miserável. É todo mundo naquela grande jornada é miserável, né? Enquanto não percebe algo mais profundo, né? A condição miserável do ser humano, como uma pessoa que se prostitui, a única coisa que ela é, o espírito, a torna miserável, né? A miséria física, né? A mendicância do tipo mais sensório, que é a única que as pessoas veem, é o produto final da miserabilidade das pessoas, né? Da prostituição do espírito. Nós não podemos prostituir o espírito, né? Que é o que nós somos. Essa é a única coisa que a gente tem que preservar. Quando eu falo, né, quando Mário Schroeder fala a pessoa precisa se preservar, é nesse sentido. Nós precisamos não prostituir o nosso espírito, em caso algum, né? Porque senão a gente vai ter alguma coisa que não é bom para a gente, né? A gente deve ficar sólido como uma rocha nesse sentido. Na nossa essência, a gente precisa ficar centrado. O dinamismo ocorre daí para baixo, né, nas outras camadas, né? Mas nesse núcleo divino, o espírito, nós precisamos ficar firmes nele, nós precisamos respeitar. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje. Eu espero que esteja ajudando a verem com mais clareza o que significa essas coisas aparentemente abstratas, mas
o mais concreto de tudo. Então, saudações fraternas a todos.